Eu quero que você já abra a palavra de Deus, enquanto o pessoal entrega aí esse material para você ter um roteiro. Abra a palavra de Deus em Daniel, capítulo 11, verso 32. Qual é o texto, igreja? Daniel 11, 32. Olha só, nós estamos em uma ministração, em um propósito chamado A Jornada. Diga comigo, A Jornada. Diga, A Jornada. Que jornada é essa, pastor? Eu estou visitando, estou vindo aqui na primeira vez, eu não pude vir. A jornada é um chamado de Deus para que nós possamos conhecê-lo mais. Essa é a jornada. É um chamado para que eu e você possamos conhecer mais de Deus. E olha o texto base que está aí na tela, e está aí no seu material. A parte B do versículo. Quando fala parte B, para os que não sabem, é a parte final ali depois da vírgula. Parte B diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará o quê? O povo que conhece o seu Deus se torna o quê, igreja? Forte e ativo. É isso que nós queremos. Nós queremos viver como um povo forte e um povo ativo. Agora, pensa comigo, se um povo, Fernanda, se um povo que conhece o seu Deus é forte e ativo, o que não conhece é o quê? Fraco e inativo ou passivo. Sim ou não? E é isso que nós não queremos ser. Então hoje, na semana passada, a gente começou a tentar responder uma pergunta: quem é o Deus da Escritura? Porque se eu não conheço o Deus da Escritura, preste atenção nisso. Se nós não conhecermos o Deus da Escritura, Bruno, nós vamos criar um Deus para a gente adorar. Nós vamos inventar um Deus para adorar. E não é o que nós queremos. Nós queremos adorá-lo com conhecimento. Por isso que Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, ele diz assim, minha amiga Alda, ele fala assim, olha, vocês estão adorando o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Vocês estão adorando sem saber quem é. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ter uma fé sólida. Quantos querem ter uma fé estável, inabalável? Quantos querem ter uma fé assim? Eu quero, irmão. E essa fé, escute isso aqui. Essa fé inabalável, ela somente vai acontecer quando ela estiver fundamentada em algo inabalável. Não adianta eu querer ter uma fé inabalável em algo que é fraco, que é frágil, que é vulnerável. Então, somente em Deus que nós podemos ter uma fé inabalável. E aí eu coloquei, hoje nós vamos falar da soberania de Deus. Mas eu coloquei uma frase aí, logo abaixo de onde está escrito a soberania de Deus, eu disse assim, não é possível, escute isso, não é possível nem servir, nem adorar a um Deus desconhecido, nem depositar nele a nossa. Como que eu vou confiar em quem eu não conheço? A gente vive em uma sociedade, Tiago, extremamente difícil da gente confiar uns nos outros. Sim ou não, meu amigo? Tá difícil, tá ou não tá, irmãos? Tá difícil de você confiar nas pessoas. Tá difícil de você colocar alguém dentro da sua casa. Por exemplo, eu não permito que um prestador de serviço vá à minha casa se eu não estiver lá, ou se o Gustavo, que é o homão 2, estiver lá. E para quê? Para proteger a minha família. Tá difícil de nós confiarmos. E na questão espiritual é a mesma coisa. Como que eu vou confiar num Deus que eu não o conheço? Como que eu vou depositar a minha confiança em quem eu não tenho relacionamento? Não tem como. Então hoje nós vamos falar de um dos atributos de Deus chamado soberania. É o atributo mais extraordinário, embora
todos sejam atributos essenciais. E na próxima semana, com a permissão de Deus, a gente vai detalhar alguns outros atributos. Mas hoje eu quero me concentrar no atributo da soberania, só para você entender rapidamente. E toda vez que você vier, traga algo para você anotar. Isso é essencial, esse conhecimento é essencial para a nossa vida. Nós vamos falar sobre atributos de Deus. O que são, de forma simples, os atributos de Deus? Os atributos de Deus são as qualidades ou as características essenciais de Deus. Uma coisa é eu olhar algo, é como eu olhar, por exemplo, essa garrafa, com esse líquido. Você vai olhar, tem aqui uma marca escrita Gatorade, tem uma cor, você pode descrever a distância, mas você não sabe a essência disso aqui. Você não sabe do que isso aqui é formado. Então, quando a gente fala de atributos de Deus, nós não queremos apenas saber que Deus existe. Nós queremos conhecer a essência desse Deus. Nós queremos conhecer as qualidades mais essenciais, mais importantes desse Deus. Se eu pedir para você anotar, ou pelo menos na mente completar, a frase, Deus é... Ó, você viu que o amor dominou? É um atributo de Deus, o amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Mas viu que o amor dominou? Porque é o atributo mais ressaltado hoje. O Deus de... Por isso que muitas vezes nós vamos ficar frustrados e confundidos quando Deus exerce a disciplina e o juízo. Porque a gente está tão... É como um filho, que a gente nunca corrige. Nunca diz não, nunca diz não. No dia que você diz não, ele fala, oxe, o que está acontecendo nessa casa? Agora acabou mesmo, né? E agora até minha mãe está dizendo não, ué. Já viu isso acontecer? Aqui não acontece não, mas lá na Rússia, irmão, os meninos estão dando trabalho, viu? Pensa uns meninos tão difíceis lá na Rússia. Deus é? O que você pensar aí? Então, nós vamos falar desses atributos. Atributos são as características mais essenciais de Deus. Só que eu quero que você entenda a seguinte questão, só para a gente poder prosseguir de forma bem clara. Quando a gente fala, então, de atributo, eu estou falando das características essenciais. Os estudiosos dizem que existem pelo menos 2 classificações de atributos. Quantas? Quantas, igreja? 2. Atributos chamados naturais e atributos morais, ou atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Vamos só entender isso rapidinho. Atributos incomunicáveis são, Asriel, aquelas características que Deus tem e não tem como nós humanos termos. São características exclusivas de Deus. Por exemplo, Deus é amor, mas em nós tem amor? Sim ou não? Então esse Deus tem, eu também, não pode ser incomunicável. Onipresente, pronto, vamos pensar. Eita, se a gente tivesse esse, dava para resolver muita coisa, hein, irmão? Meu Deus do céu, imagina, você em 8 lugares ao mesmo tempo, Anderson, já pensou? Jesus, amado, ia ser top, hein? Nós somos onipresentes? Onipotentes? Oniscientes? Não, esses atributos só Deus tem. Então, atributos que só Deus tem, Ricardinho, nós chamamos de atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis são aqueles que só Deus tem. Exemplo, como foi dito aqui, a onipotência, a onipresença, a onisciência, a infinitude, a eternidade. Esses atributos só Deus tem. Só que, além dos atributos incomunicáveis, existem os comunicáveis. O que são os atributos comunicáveis? São aqueles que Deus tem,
mas ele também permitiu e colocou em nós parcelas desses atributos, como foi falado aqui, o amor. Nós podemos amar, sim ou não? Sim ou não? Deus é amor e nós temos amor. Nós não somos o amor. Por exemplo, bondade é um atributo comunicável. Deus tem, nós também temos. A bondade, a misericórdia, o amor. Então, ficou claro isso? Quais são os dois? E o outro? Qual é a diferença básica? Incomunicável, só ele tem. E o comunicável? Ele e nós temos. Ficou claro isso? Nós vamos falar de um atributo chamado soberania de Deus, que também é estudado junto com a onipotência de Deus. E eu te pergunto, a soberania de Deus é um atributo comunicável ou incomunicável? O que você pensa? Quantos aqui são soberanos? Quantos aqui são soberanos? Diga amém. Até não, eu repreendo isso. Não, se você fosse soberano, eu estava no sal. Estava ou não estava? Estava. Aí ela, você já está. Jesus, eu estou sendo afrontado dentro da casa do Senhor. Queridos, nós vamos então hoje falar um pouco do atributo da soberania de Deus. Entenda uma coisa. Esse atributo, se nós no final aqui conhecermos realmente um pouquinho mais dele, conforme eu quero compartilhar com você, essa é uma mensagem de encorajamento, essa é uma mensagem de fé, essa é uma mensagem de esperança, porque quando a gente olha o que está acontecendo no Brasil e no mundo, quando a gente olha o que está acontecendo, se nós não tivermos a nossa fé fundamentada em alguém que é soberano, a gente entra em pânico. Sim ou não, irmãos? Gente, você tem acompanhado o que está acontecendo? Mais cedo minha mãe me ligou e ela falou assim, meu filho do céu, mas está tão quente e tal. E aí a gente começou a conversar sobre essas coisas. Aí eu estava conversando com a Teca também essa semana. Aí de um lado, a água está derrubando tudo. Do outro, o fogo está queimando tudo. Do outro, não tem mais a comida. Os animais estão morrendo. E a temperatura, não sei quantos graus. Quando você começa, parece uma visão do Apocalipse. Parece ou não parece? E tudo isso conecta-se com esse atributo que nós vamos tratar hoje. Com o atributo da soberania de Deus. De forma simples, a soberania caminha junto com a onipotência de Deus. A soberania caminha junto com a onipotência. E o que é a soberania ou a onipotência? Nós estamos falando de um atributo que significa que Deus tem todo o poder. Nós estamos dizendo, meu amigo Paulo, de um atributo que diz que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é difícil. Não há dificuldade para a mente de Deus. Não há dificuldade para o poder de Deus. Quando a gente fala da soberania de Deus, meus irmãos, nós estamos falando de um controle absoluto que Deus tem. Deus tem um controle absoluto. Tem hora que a gente olha o que está acontecendo, você fala assim, rapaz, será que Deus está no controle mesmo? Será que a gente não está indo sozinho, não? Tá não, irmão. Deus continua no controle de tudo. Ele continua no controle de tudo. O atributo da soberania é o controle total de Deus sobre a criação e sobre todas as coisas. Olha o que diz aí no texto que eu coloquei para você. Daniel 4,35. Olha o que está escrito em Daniel 4,35, está no material que você recebeu. Olha o que está escrito. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer, com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz.
Irmãos, nós estamos falando de um dos atributos que nos últimos 100 anos tem sido um dos atributos mais esvaziados pela igreja do século 21. Por quê? Porque no Brasil nós importamos algumas teorias, por exemplo, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é um perigo para esse atributo. Porque aqueles que levam a teologia da prosperidade ao extremo, colocam Deus como um garçom, que eu posso determinar e ele tem que fazer. Os neopentecostais colocam Deus como um serviçal. Parece um Papai Noel gordo aposentado da Previdência. Que eu coloco lá e ele tem que vir e entregar o presente. A gente está falando de um atributo, queridos, que diz que Deus tem o controle absoluto sobre tudo. Tudo. Um atributo que diz que Deus pega toda a terra que existe e chama de pó e coloca na palma da sua mão. De um Deus que conhece e que sabe até o número de fio de cabelo que tem na sua cabeça. Um Deus que controla tudo. É esse atributo que nós estamos falando. Quando você, e é normal na nossa humanidade, nós não temos esse atributo. É por isso que tem hora que a gente duvida. E a cada dia que você vai aprendendo de Deus, você vai duvidando menos, daqui a pouco você fala, eu não tenho controle, mas Ele tem o controle de tudo. É por isso que nós temos que conhecê-lo, para que a gente não seja como onda do mar, ó, o tempo todo jogado de um lado para o outro. É desse atributo que nós estamos falando. Isaías 43:13, um texto extremamente conhecido, diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Está falando de um Deus eterno, de um Deus pré-existente, de um Deus que antes de tudo, Ele já estava lá, já existia. Eu vou depois falar um pouco sobre a existência de Deus, hoje não, porque não cabe. Mas uma hora eu vou falar disso. Olha o que diz Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem é que vai impedir o agir de Deus na sua vida? Não é o problema, não é a doença, não é o medo, não é a dúvida. Nada pode impedir o agir desse Deus na sua vida. Nada. Ontem eu estava respondendo umas dúvidas lá no Instagram, aí eu respondi uma, e aí a pessoa depois ainda me mandou lá no direct. Aí ela falou assim, como é que era? Era da inveja, era tipo assim, eu tenho medo de inveja, a inveja pega na gente, a inveja, é porque eu tenho medo de inveja. Aí eu respondi e disse assim, olha, nós, filhos de Deus, não temos que ter medo de inveja. Por quê? Porque o Deus poderoso diz assim, olha, você que nasceu de novo, Deus te protege e o inimigo não te toca. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo e ninguém pode tirar você desse lugar. Você está entendendo, irmãos? E aí depois ela falou assim, mas eu tenho medo da inveja. Eu falei, eu estou dizendo para você que não... Você entendeu, minha amiga? Inveja, olho gordo, vassoura atrás da porta, colher caída, chinelo virado, não pega, irmão. Não pega. O que pega é a proteção desse Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos protege. E o texto diz, agindo eu, quem impedirá? Um Deus extraordinário. Um Deus que sabe tudo, antes de tudo, aquilo que já foi, que está acontecendo, que vai ser, Ele domina tudo. Agora, quando você olha esse atributo, Leilane, e olha para o que está acontecendo no mundo, às vezes dá um conflito na nossa cabeça. Espera aí, pastor, então quer dizer que Deus tem esse poder todo? Tem. E as guerras? E o Covid? E as enchentes que aconteceram? E a violência, e os abusos,
Como explicar isso? Como explicar Deus não intervir? Irmãos, entendam uma coisa. Deus nunca se afastou do ser humano. O ser humano, desde o Éden, se afasta e se esconde de Deus. Deus nunca correu do homem. O Salmo 34 diz: Ele está perto de todos aqueles que o invocam e o temem. Só que Deus não criou robôs. Deus nos criou e nos deu capacidade de decisão. Entenda que a soberania de Deus não anula as nossas responsabilidades. A soberania de Deus não anula as minhas responsabilidades. A natureza geme desde o Éden. Um dia eu vou trazer uma pregação aqui sobre isso, se Deus permitir. Mas quando o homem pecou, ali a natureza começou a gemer. Porque Deus disse: por causa de você, Adão, por causa do seu pecado, a natureza vai agora gerar espinhos. Vai gerar agora aquilo que não era a ideia original. Mas por causa de você, a natureza está aí com aquecimento global. Não vou entrar nessa discussão. Mas grande parte é culpa de quem? É de Deus? Do homem. E o que é que nós estamos colhendo? Frutos. A justiça de Deus vai se manifestar. A justiça de Deus, quando você lê Apocalipse e você lê os cálices da ira de Deus, você fala: esse não é o Deus que me apresentaram. É por isso que a gente está querendo conhecer o Deus verdadeiro. Porque quando você lê Apocalipse e fala que vai chegar o momento, Geise, que ele vai derramar, olha o nome: o cálice da ira de Deus. Sabe o que é isso? Juízo. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? Juízos. É o que nós já estamos vivendo. Sabe o que Romanos 1 diz? Que, eu vou ler esse texto, vale a pena. Meu Deus do céu, que texto. Eu vou ler, rapidinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Rapidinho. Romanos 1. Irmãos, não tem conhecimento mais importante do que esse. Você não tem noção como meu coração está alegre de a gente estar aqui aprendendo sobre isso. Você não tem noção. Romanos 1, 28. Coloca aí, por favor. A gente está aprendendo sobre quem é o Deus da Escritura. Romanos 1, 28. Escuta o que está escrito aí, ou leia aqui comigo. E por terem desprezado o quê? Vocês estão entendendo, irmãos, que eu não estou aqui forçando algo para aterrorizar vocês? Eu estou falando da verdade bíblica mais essencial que existe. E por terem, escuta, e por terem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus fez o quê? Os entregou. Escute aqui, no dia do juízo final, sabe uma palavra que vai resumir o julgamento de Deus? Vai ser uma palavra, Tiago: fique como estás. Vamos ver se é a palavra? Fique como estás. Pastor, eu me converti, eu entreguei a minha vida a Deus, eu levo uma vida de piedade, de devoção, de santidade, eu quero Deus, eu quero a eternidade, eu quero viver com esse Deus, eu quero Jesus como meu Salvador. Quando chegar lá, Deus vai dizer assim: fique como estás, entra para o gozo que está reservado para você desde a fundação do mundo. Do outro lado, eu vou usar assim, hipoteticamente falando, eu não quero Deus, eu não quero saber de Deus, eu desprezo, Deus para mim nem existe. Eu não quero Deus, eu não quero igreja, eu não quero santidade, eu não quero pastor me enchendo o saco, eu não quero Bíblia, eu não quero orar, eu quero curtir. Eu quero satisfazer os meus desejos. Beleza, no dia que chegar o julgamento final, a palavra que Deus vai dizer é: fique como estás. Vai para o inferno, para onde o diabo e os seus demônios vão. Pode ir. Você acha que seria justo eu passar uma vida inteira negando Deus e depois Deus me obrigar a passar uma eternidade do lado dele? Seria justo, irmãos? Isso seria a maior injustiça que Deus cometeria.
Deus não vai fazer uma injustiça dessa, porque Ele é justo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha o texto, coloca por favor. Por terem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus fez o quê? Fique como está. Deus os entregou a um modo de pensar o quê? Reprovável para praticarem coisas. Continua o texto, por favor. Estão cheios de todo... Olha o texto. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores. Continua, por favor. Caluniadores, inimigos de Deus, insolente, arrogante, orgulhoso, inventores de mal, desobediente a pai. Continua. Insensato, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o retrato daqueles que desprezam o conhecimento de Deus. Você entendeu a raiz de todo mal aí? Entendeu, irmão? A soberania de Deus, ela nos chama a entender, escute isso. A soberania de Deus nos chama a entender que essas coisas que estão acontecendo no mundo afora, não é um Deus que perdeu o controle, coisa nenhuma não. Deus respeita a autonomia que Ele nos deu. Agora, para nós que acreditamos nesse Deus, as coisas podem estar fora do meu controle, quer dizer, mas nunca fora do controle dEle. Você entendeu isso, irmãos? Nunca fora, você pode dizer isso comigo, nunca fora do controle de Deus. A grande questão é o que fazer nesses momentos em que nós estamos cansados, estressados. O que fazer quando o nosso coração parece não suportar mais nada? Para onde nós vamos? Olha o que diz o Salmo 103:19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino, o quê? O seu reino o quê? Domina sobre tudo, Ele está no domínio de tudo, e eu quero, queridos, que nessa noite, além de você acreditar nisso, quando você encontrar pessoas desesperadas, o que não está difícil, é só você conversar com alguém, está todo mundo desesperado, nós nunca vivemos uma época tão extraordinária para o evangelismo, de você dizer, não perde seu juízo não, tem um Deus com um trono no céu, e Ele está reinando sobre tudo, coloque a sua fé nesse Deus, e você vai ter confiança, e você vai ter esperança. A soberania de Deus traz esperança para a nossa vida. Olha o Salmo 135:6. Tudo que o Senhor deseja, Ele, simples assim. Você faz tudo que deseja? Sim ou não? Não, porque você não é soberano, mas Deus é. Olha o texto. Tudo o que o Senhor deseja, Ele faz. Tanto onde? Tanto onde? Quer dizer que tudo que Ele quiser na terra, Ele faz, sim ou não? É por isso que eu estou te convidando a colocar fé nesse Deus extraordinário. Colocar sua esperança nesse Deus extraordinário. O mundo está aí do jeito que está, mas o céu, diga comigo, o céu não está em crise. Diga, Deus está no controle. Termina, eu creio em milagres. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! O céu não está em crise, não. Porque tem hora que a gente está vivendo uma crise tão grande, interna e externa, que a gente acha que no céu também a coisa, agora desandou tudo, o céu está bagunçado. Tá não, o céu continua na mais perfeita paz. É o que o texto está nos ensinando nessa noite. Que mensagem de esperança. Ele, tudo o que Ele quer, Ele faz. Tanto nos céus, quanto na terra, nos mares e em todas. Agora, olha essa frase do Spurgeon que eu coloquei aí. Olha essa frase que está aí, irmãos. Meu Deus do céu. Olha o que ele diz, o Spurgeon afirmou. Nos dias trabalhosos, a soberania de Deus é o quê? Uau, essa aí merece um uau. Você sabe que em muito lugar o uau está substituindo glória a Deus, né? É o glória a Deus agora, church. É uau. Mas não tem problema contra o uau não, viu, Duda? Uau! Nos dias difíceis, Cláudia, a soberania de Deus, sabe o que é? O travesseiro sobre o qual nós vamos dormir em paz. Está um caos,
Mas aqui dentro está como, minha amiga Raíssa? Paz. Porque ele está... Você acha que o Covid-19 pegou Deus de surpresa? Pegou, irmãos? Deus piscou assim e falou, misericórdia. E agora, quem poderá? Não. Está tudo dentro do planejado. Você acha que as enchentes no Rio Grande do Sul pegaram Deus de surpresa? Você acha que esse calor maluco que a gente está vivendo, essas queimadas, pegou Deus de surpresa, irmãos? Não, o nosso Deus continua no controle de tudo. Soberano, dominando, forte, poderoso. É esse Deus, querido. Eu não sei nem expressar o que eu penso sobre isso. Na hora da dificuldade, quando eu colocar eu acho que eu vou mandar fazer uma fronha escrita soberano. Ó, Zé, ó. Meu paninho, pega o paninho, né? Gente, você entendeu, Keila? Que coisa mais extraordinária de você. Mas aí tem muitas pessoas que se incomodam, Lia, com isso. Porque elas querem que a gente também perca o juízo. Elas querem que a gente não durma. Elas querem que a gente fique igual um doido. Aí você fala, não, Deus está no controle de tudo. Deus está no domínio de tudo. É claro que humanamente a gente vai fazer o que cabe a nós, mas sabe de uma coisa? Deus continua dominando tudo. Não há nada que o pegue de surpresa, não há nada difícil para Ele. Reina na terra, reina no céu, reina em todo lugar. Aleluia! Aleluia! Agora, olha a notinha que eu coloquei para você. Grande parte das ansiedades, preocupações, medos e desânimo que costumamos sentir decorre de pensar que as coisas estão fora de controle. Agora, olha o finalzinho como eu coloquei aí. Tem diferença? Quando estão apenas fora do... Tem diferença? Está fora de controle, está fora do nosso controle? Sim ou não? Se eu disser que está fora de controle, aí perdeu tudo mesmo. Aí até Deus está na fila do INSS. Mas fora do nosso controle. Não significa fora do controle dele, porque ele nunca perde o controle. E grande parte, escute isso aqui. Se Deus, é muita coisa que Deus vai me dando aqui, eu fico anotando, eu falo, se Deus permitir, uma hora vai, né? Mas eu quero ver se em setembro dá para a gente trazer uma mensagem sobre ansiedade. Ansiedade. Eu quero que você apenas pense comigo, eu vou fazer um exercício rápido aqui com você, sobre isso aqui. Diga assim comigo, fora do meu controle, não é a mesma coisa que fora de controle. Está fora do meu controle, mas nunca fora do quê? Você entendeu isso? A lógica? Agora, apenas mentalmente. Pense uma folha branca de papel. Pensou aí? Papel A4. Está na mão? Papel A4? Desenhou. Está na mão, Henrique? Se tiver, desenha. Se não, só na cabeça. Folha de papel A4. Você vai fazer nessa folha um círculo do tamanho de um pires. Fez o círculo? Fez o círculo? Sim ou não, queridos? Dentro desse círculo do pires, faça um círculo menor do tamanho de uma moedinha de R$1. Pronto, estou fazendo aqui também. Círculo maior, um pires. Círculo menor, uma moedinha de R$1. No círculo menor, você vai colocar assim, ó, eu e minhas responsabilidades. No círculo maior, você vai colocar assim, preocupações fora do meu controle. Conseguiu enxergar isso? Um círculo maior, um círculo menor. O círculo menor, quem é que está lá dentro? Eu e as minhas responsabilidades. No círculo maior está o quê? Preocupações fora do meu controle. Sabe qual é o grande problema que a gente vive, que está acabando conosco com ansiedade? É porque, para nós, é o que está só no círculo menor. O que está lá no círculo maior está fora do seu controle. Se está fora do seu controle, tem que estar no controle de alguém. Quem é que está? Deus. Se está no controle de Deus, posso descansar? Posso ou não posso, Lia? Se está no controle de Deus, podemos dormir? Sim ou não? Posso, Paulo, dormir? Se Deus está no controle, eu posso dormir, sim ou não? Posso. Só que o problema, sabe o que é? Nós muitas vezes não estamos cuidando nem do círculo maior e estamos gastando toda a nossa energia com o que está fora do nosso controle.
É por isso que a gente está morrendo de ansiedade. É um dos motivos. Fora do seu controle, Silvana, não significa fora de controle. Deus nunca perde o controle. Amém, queridos? Amém, irmãos? O que é que nós queremos então com isso tudo? Nós queremos aprender como é crer e viver à luz da verdade do controle soberano de Deus, irmãos. De você falar assim, Dodô, o que eu posso fazer, eu fiz. Agora quem é que tem que cuidar? Deus. Então eu posso descansar, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é extraordinário. Você está entendendo isso? Está entendendo, minha amiga Cleide? Agora, isso não vai acontecer com uma simples pregação, mas eu quero que a gente saia daqui com esse exercício. Você entendeu, Tiago? O exercício. Eu quero viver tendo a convicção de que Deus sempre está no controle. Aí eu coloquei uma notinha que está assim: nunca nós não vamos conseguir entender adequadamente a vida e o mundo, nem as coisas que enfrentamos todos os dias, se não incluirmos o quê? A soberania de Deus. Agora, eu quero, nessa parte final, falar de algumas verdades essenciais sobre a soberania de Deus, que está aí nesse papelzinho que eu entreguei para você. Algumas verdades essenciais sobre a soberania de Deus. Senhor, obrigado. Aziel, a gente saber que Ele está no controle traz paz. Traz ou não traz? Traz ou não traz, Patrícia? Fala assim, mas você não vai desesperar, não? Eu não, Deus está cuidando. E isso incomoda. Incomoda ou não incomoda? Dá até uma inveja. Mas... Não, inveja não pode, e não tenha medo de inveja, irmão. Algumas verdades essenciais. A crença na soberania de Deus resulta em humildade. A primeira coisa que eu quero destacar com você é que a crença na soberania de Deus tem que resultar em nós, sabe o quê? Humildade. Você pode todas as coisas? Pode ou não? Não. E muitas vezes os adoecimentos que nós estamos vivenciando, sabe o que é? Nós queremos trabalhar demais, fazer demais, gerar com a força do nosso braço. A gente vai gerar o fogo, a gente vai gerar o recurso, a gente vai gerar a provisão, a gente vai gerar a cura, a transformação. E aí a gente fica... E Deus está assim, rapaz, pede ajuda. Pede ajuda. Não, eu faço, eu vou. Aí Deus fala, então vai. Então vai. Aí se aplica, sabe o quê? Salmo 127. Coloca aqui, Samu, por favor. Olha o Salmo 127 que foi escrito agorinha, 18 horas antes da gente chegar. Porque para ser tão atual como ele é, foi escrito agora há pouco. Dá uma lida. Se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Se o Senhor não guardar em vão vigia. Agora, vamos lá, esse aí que foi escrito agora há pouco. Será o quê? Para aí. Cada dia a gente dorme menos e acorda mais. Será inútil levantar o quê? E que hora que está dormindo? Sabe o que é isso aqui? Usar a provisão e a força de um dia já no outro dia. É isso que ele está falando. Eu acordo 4 da manhã, só que eu estou trabalhando até 1 hora da manhã do outro dia. Ou seja, quando Jesus fala assim, ó, basta cada dia o seu próprio, já juntou os dois males. Entendeu aí? O adoecimento vem daí. É quando você não confia, não tem a humildade de colocar no controle de Deus, você vai querer ser o soberano. Você sabia que eu, como pastor, já tentei ser soberano? Você sabia que eu, como pastor, já tentei ser onipresente, onipotente, onisciente? E sabe o que eu descobri? Eu não sou. Você acredita numa coisa dessa? Minha amiga aqui, eu estava adoecendo. Sabe por quê? Porque eu estava querendo fazer o que era para eu fazer, o que era para Deus fazer e o que era para o aconselhado fazer. Pensa. Vai dar certo essa conta? Vai ou não?
muitas vezes você está adoecendo porque você está querendo fazer a sua parte é de Deus. Como você não conhece Deus, você não confia nele, aí você vai na sua força. Aí você faz isso aí, coloca o texto. Tem texto mais atual, Gabriel? Inútil, o que ele está dizendo? Perda de tempo. Levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiu com tanto, porque aos seus amados ele dá o quê? Só que você não dorme, como é que ele te dá? Por isso que eu disse você fazer o travesseiro com a fronha, soberano. Está entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo? Eu estou falando de realidade. Isso aqui é um chamado para a gente descansar no Senhor. Eu estou dizendo que é para você parar de trabalhar? Não. Eu estou dizendo que é para você parar de fazer sua parte? Não. Eu estou dizendo que é hora de você entregar o controle daquilo que é para Deus fazer, entrega na mão de Deus. Faça a sua parte e o que está além da sua parte. Senhor, está contigo. Acabou. Senhor, está contigo. Quando a gente passou a maior dificuldade da nossa vida com a Duda, os médicos chegaram e falaram assim, ó, tudo que nós podíamos fazer, fizemos. Até remédio da Alemanha veio para a Duda tomar um antibiótico. Tudo, não tem mais o que fazer. Se vocês acreditam, se vocês fazem reza, agora é a hora. Onde é que ativa o profético sobrenatural? Quando eu reconheço que algo está fora do meu controle, sim ou não? É a hora do profético, do sobrenatural. Deus não disse para eu fazer impossíveis, Deus disse que para Ele não há impossíveis. O que é que nós fizemos, Teca? Ajoelhamos lá no meio do negócio do Anchieta, lá uma sala desse tamanho aqui. Senhor, o Senhor disse que a Duda era uma herança na nossa vida. E nós acreditamos nessa palavra. Mas está aí. Teca fez uma oração lá que até eu fiquei com medo. Foi? Parecia até oração contrária. Mas resumindo isso aqui que a gente falou, o Senhor é soberano para fazer. O Senhor é soberano para curar ou para levar. Você está entendendo, irmãos? Porque estava no lugar, com o melhor remédio, com a melhor equipe, com tudo. Humanamente não tem mais o que fazer. Se humanamente não tem, quem é que tem que estar no controle? Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite? Essa é uma mensagem de fé. Aí sim nós vamos ter a fé inabalável. Aí sim você vai chegar na sua casa e vai se deparar com a realidade que está lá. Você vai dizer, opa, peraí. Tirar essa garrafinha daqui e colocar aqui é comigo. Agora essa outra situação, Senhor, em nome de Jesus, aí é onde você vai ativar a fé, a oração, a intercessão, a busca, o jejum, uma vida profética. É nisso que nós estamos falando. Então a fé, a crença na soberania de Deus resulta em nós o quê? Humildade. Por quê? Porque é tentador agir como se nós estivéssemos ou tivéssemos mais controle do que nós temos. E é por isso que muitos de nós estamos adoecendo. Olha o texto do Salmo 127 aí, ó. Inútil. Olha lá o Wellington, como é inútil, ó. Levanta de madrugada, dorme tarde, come pão com esforço, e Deus está querendo que você durma, meu filho. Descanse. É isso que Deus está querendo. Só que a gente faz assim, ó, Senhor, está contigo. Aí quando Deus vai mexer, você, não, está demorando demais, me dá. Não, Senhor, está contigo. Aí quando Deus, não, está igual o Pablo Marçal com bolos, com a carteira de motorista, de trabalho. Pega, aí Deus vai pegar você. Não, não pega não. Essa foi uma boa comparação, né? A gente tem que estar conectado no que está acontecendo, né, irmãos? A crença na soberania de Deus gera humildade. Segundo, aí eu vou até avançar. Só para você ler, olha o que eu coloquei no 4.2. Cuidado com o desejo de que o quê? De ser o quê? Soberano. Você entendeu? Quem aqui é soberano, diga amém. Não. Não é. Eu entendi, você estava refletindo. Ninguém é soberano aqui. Cuidado com o desejo de ser soberano. Quando você começa a reconhecer que realmente Ele é soberano, aí a gente sabe até onde nós podemos ir.
Aí é por isso que eu nunca vou saber quem eu sou antes de saber quem Ele é. Você entendeu, Ayla? Enquanto eu não souber quem Ele é, eu não sei quem eu sou, porque eu vim dele. Ninguém melhor do que Ele para dizer quem eu sou. Por isso que eu só vou me conhecer realmente, Tiago, quando eu conhecer quem Ele é. Vamos avançar. A crença na soberania de Deus resulta em quê? Resulta em quê? Descanso. Por que descanso? Porque Ele está no controle. Agora, olha a verdade, saiba que você vai descansar, mas algumas perguntas não serão respondidas. Isso faz parte da jornada. A crença na soberania de Deus não elimina algumas perguntas que a gente faz para Deus. Aí eu coloquei Deuteronômio 29, porque, irmãos, Deus é Deus. Deus tem que dar justificativa para quem? Hã? Eu lembro que o Gustavo, ele tinha uns 4 anos de idade. Uns 4 anos de idade, mais ou menos. Nós fomos lá no Taguacente, um dia estava chovendo. Aí a Teca desceu do carro, eu fiquei dentro do carro, o Fred, com o Gustavo. Uns 4 aninhos de idade. Aí, a Teca desceu e a gente ali no carro, ela demorou um pouquinho e tal, enfim. E aí ele, eu quero descer. Aí eu falo, não vai descer. Quero descer. Gustavo, você não vai descer. Aí ele falou assim, por quê? Falei, por que não? Ele disse, por que não é resposta. 4 anos de idade, quem é que ensina os meninos? É a natureza adâmica que já vem dentro deles. Por isso que você ensina a criança desde pequeno. Eles precisam conhecer Jesus desde cedo. É por isso aqui que a gente está aprendendo na quinta, os nossos filhos estão aprendendo no domingo. Você sabia disso? Que o que está sendo ensinado para o Kids no domingo é quem é Deus da Escritura. Esse mesmo conhecimento aqui vai ser reformulado na linguagem deles para eles aprenderem no domingo. É o mesmo conhecimento. Isso é importante, sim ou não? Aí ele, por que não é resposta? Eu dei vontade de dar um tapa para ele sair voando pela janela, né? Eu falei, Gustavo, não vai, ponto final, acabou. E ponto. Só que às vezes a gente acha, como a gente às vezes tem uma síndrome de soberano, a gente quer questionar Deus. Deus tem que dar o porquê de cada não, de cada sim, de cada espera. Aí Deuteronômio 29 diz assim, tá ali? Rapaz, olha que coisa boa. As coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus. Porém, o quê? As reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Sabe o que Deus está dizendo? Eu já deixei um monte de coisa revelada aqui para você obedecer. Você nem obedeceu as reveladas, está querendo saber as encobertas? Senhor, revela. Olha aqui, irmão, a palavra revelada. Não, mas eu quero que Ele fale comigo. Leia a Bíblia. O que é que Deus fala? Olha aqui Deus falando, ó. Acabe derrota os sírios. Eita, Senhor, é mesmo? É. Quer que Deus fale bem alto? Leia a Bíblia em voz alta. Gritando? Leia gritando. Amém, irmãos? É isso. A crença na soberania de Deus resulta em descanso. Agora, essa notinha que eu li do Paul Tripp, que eu coloquei aí, irmãos, eu chorei quando eu li isso aí. Essa notinha que está aí, eu chorei quando eu li. Escute o que ele colocou. Olha, Bruno, que coisa mais linda que está escrito aí. Para as crianças, você achou aí? Achou, queridos? Olha lá. Para as crianças, a tranquilidade não está em entender tudo, mas em confiar nos pais, pois são eles que entendem. Descansar em Deus não é algo que encontramos primordialmente entendendo todas as coisas, mas sim confiando na existência, no poder, na autoridade, na sabedoria e no amor daquele que governa todas as coisas que gostaríamos de entender. Aí eu coloquei nota de cura, isso é uma palavra do Paul Tripp. Eu tenho que ser fiel de citar a fonte, porque isso aqui foi extraordinário. Há muitas coisas que pais amorosos não revelam a seus filhos, justamente porque estes
não seriam capazes de suportar o fardo desse conhecimento. Você entendeu isso aqui? Porque tem hora que a gente quer que Deus diga o porquê. E é legítima essa pergunta. É legítima. Só que aqui está dizendo, sabe o que, Dudu? Assim como nós, por exemplo, eu já passei umas crises financeiras e que eu nunca compartilhei com os meninos. Mas não é porque eu queria que eles achassem que estava tudo de boa. Não. É porque eu compartilhar com ele, eu ia lançar um fardo sobre ele que sequer, esse conhecimento, sequer ele tinha condições de suportar. Você está entendendo? É por isso que muitas vezes Deus não responde o porquê da gente, Geise. Porque Ele nos ama tanto, nos conhece tanto, que Ele sabe assim, se eu revelar o porquê para você, você não vai suportar esse fardo desse conhecimento. Porque tem conhecimento que é um fardo você saber. Tem coisas que é melhor a gente não saber. Você entendeu isso? Vamos avançar. A soberania de Deus nos dá motivos para nos levantarmos a cada manhã. Irmãos, porque se você ficar só no noticiário, você sai de casa? Sim ou não? Não sai. Fica só no noticiário para você ver uma coisa. É roubo, é morte, é estupro, é incêndio, é batida, pensa, é crise, é corrupção. É a blogueira que está presa e o povo foi fazer festa na frente da cadeia. Saiu da cadeia, fez o negócio, prende de novo. Pensa, irmão. Aí sabe o que, Bruno? Dois Bruno aqui. Sabe o que, Brunos? Que nos assegura levantar e falar assim, bora para a arena da vida. Porque todas essas coisas aqui que estão acontecendo, Deus está no controle de tudo. E a minha vida não é determinada por circunstância. A minha vida, a sua vida não é determinada por circunstância. A minha vida e a sua vida é governada pela mão do Todo-Poderoso. É por isso que a gente acorda, meu irmão, e bora para a vida. Porque se a gente ficar achando que perdeu o controle de tudo, você fala assim, para que eu vou trabalhar se está tudo indo de mal a pior? Para que eu vou fazer uma faculdade? Para quê? Aí muitos cristãos hoje falam assim, eu ter filho? Nunca. Eu não estou dizendo se você deve ter ou não, mas decida pela motivação certa. Porque quando eu digo que simplesmente eu não vou ter um filho, que eu não vou fazer algo nesse nível de importância na minha vida, porque está acontecendo hoje, sabe o que eu estou dizendo? Deus perdeu o controle. Deus perdeu o controle. Deus, Senhor, e aquele texto que diz, está aí nesse texto bem aí de Salmo 127, que os filhos são o quê? Prejuízo do Senhor, é isso? Que os filhos são peso do Senhor. Alguns dão trabalho que... Os filhos são o quê? Herança do Senhor. Vocês estão entendendo? Então a crença na soberania de Deus me motiva, me impulsiona a levantar com fé a cada manhã. No 4.5, a soberania de Deus garante a confiabilidade de suas promessas. Escute, a confiabilidade das promessas de Deus é tão válida quanto o alcance do seu governo. Ele escuta isso. Deus governa em que parte dessa terra? Que parte? Então quer dizer que Ele tem domínio sobre tudo? Sim ou não? Então a gente pode confiar na promessa dEle onde nós estivermos? Sim ou não? Porque o poder dEle, a autoridade dEle alcança tudo. Olha o que está aí. A confiabilidade das promessas é tão válida quanto ao alcance de seu governo. E como você nunca estará em um lugar que esteja fora do controle de Deus, escuta, você nunca estará em um lugar onde o que Ele prometeu não possa te alcançar. Que coisa extraordinária, meu irmão. Que coisa linda, Emanuel. Ele controla todas as situações em que suas promessas precisam nos encontrar. Ele governa, você pode dizer, Ele governa. Suas promessas são confiáveis e seguras. Podemos confiar nesse Deus, sim ou não? A soberania de Deus nos dá esperança real quando nós oramos. Agora pensa, se eu não conheço esse Deus, se eu não sei o poder que Ele tem, se eu não sei essa soberania que Ele tem, eu vou orar para quê?
Porque o Deus que estão desenhando na maioria dos púlpitos das igrejas é um Deus fraco. É um Deus manipulável. É um Deus que age pelo tamanho do dízimo que eu dou. É um Deus que age pela quantidade de serviço que eu faço. É um Deus que me ama pelo que eu faço e não pelo que eu sou. É esse Deus que estão ensinando por aí, irmãos. Quem vai querer confiar num Deus desse? O nosso Deus não, querido. E quando eu digo o nosso Deus, não é o Deus do Hélio nem da pertencer, não. É o Deus da Escritura que eu estou te apresentando. O Deus soberano, o Deus que tem um controle total, o Deus onipotente, esse Deus extraordinário. Quando eu olho a soberania desse Deus, eu posso orar. Deus não determina apenas o fim das coisas, mas Ele também determina como elas serão. Agora escute. Deus determina também os meios para cada finalidade que Ele tem. E uma das maneiras que Deus escolheu para realizar o que Ele planejou é por meio das orações de seus filhos. Tem coisas que Deus só vai fazer e responder por meio de oração. Inclusive, abra um parênteses. Você sabia que a gente está orando pouquíssimo? Eu não vou perguntar, eu vou. Você só não precisa responder. De 0 a 10, para você. E lembra que Deus é onisciente, então não mente não. Fala, na verdade, que Ele sabe até o que você pensa. De 0 a 10, quanto que está a sua vida de oração? Eu vou falar publicamente quanto que está a minha. De 0 a 10, 3. Isso é uma vergonha. Estou falando publicamente. A minha vida de oração está assim, ó. Só que não vai ficar assim, porque eu vou mudar. Amém, queridos? Vocês não têm aqui um artista, não. Não sou um artista. Assim está a minha vida de oração hoje. Só que eu quero que ela fique assim, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É assim que eu quero. Vamos mudar isso? Vamos, queridos? Oração. Tem respostas que só vão vir, tem ações e reações que só vão vir com oração. É por isso que a Bíblia diz, a Bíblia determina, orem sem, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. O que vai acontecer? Clama a mim e eu não te responderei. É assim que está na Bíblia? Clama a mim e eu te... E anunciar-te-ei coisas o quê? Grandes, inéditas, que você não sabe. Nós estamos querendo viver algo extraordinário, só que a gente não está clamando pelo extraordinário. Vamos mudar essa vida de oração, queridos? Então nós vamos orar, nós já estamos orando, eu e Teca estava conversando sobre isso nessa semana. E nós estamos orando porque nós vamos fazer, como eu disse, nada aqui é para movimento, tudo é por um propósito. Amém? E olha como está a minha vida de oração. 3. Mas vai mudar. Amém? Vamos para o último tópico. Gente, como é bom você não precisar ter máscara. É bom, não é? Liberte-se de... Sabe, às vezes a gente, por causa do ambiente, a gente... E eu estou tão em casa, que eu não preciso ter máscara, né, Lia? Para quê? E outra, se eu falar assim, perante os... Senhor, minha vida é 3, mas perante os irmãos, fala, irmão, 9. Ai, Deus, mentiroso. Te dá um cascudo, vou te afundar bem nesse... Quando eu colocar a cabecinha no soberano, Deus, mentiroso. Amém, irmãos? 7, eu termino. A soberania de Deus nos recorda. Aí, olha que coisa linda. A soberania de Deus nos recorda que nós somos salvos pela graça. Como? Soberanamente. Quem aqui merecia ser salvo? Quem aqui merecia ser salvo? Ninguém. Ato de soberania. Pela fé que você coloca em Cristo, a salvação te alcança. Coloca Efésios 2,8, só para a gente ler esse último texto. Efésios 2,8.
Não consegui, Gustavo, me perdoa. O horário. Porque pela graça vocês são... Qual é a palavrinha? Pela... O que é graça? Favor imerecido. É Deus nos dá o que não merecemos. Entendeu isso? Pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. E isso não vem de vocês. É o quê? Dom é o que vem do céu para a terra. Ele nos deu. Soberanamente nos permitiu viver uma nova vida. E eu concluo com o Salmo 33. Esses salmos, porque, 65% dos atributos de Deus, você vai encontrar nos salmos. 65% dos livros que falam de atributos de Deus. Porque o que são os salmos? O inário do povo de Israel. E as músicas que o povo de Israel cantava, tinha apenas dois conteúdos. Quantos? O povo de Israel, Suzana, cantava duas coisas apenas. Uma, o que Deus é, os atributos. A segunda, o que Deus faz. Era isso que eles cantavam. Por isso que eu, conversando com os meus amigos do Ministério de Louvor, eu conversando com os meus amigos, esse negócio estava querendo me derrubar. Vou tomar um suquinho aqui. Nós estamos dando uma analisada nas músicas que a gente canta. Porque nós queremos músicas que o exaltem, não apenas músicas que só reforcem o que ele vai fazer por mim. Nós não queremos músicas antropocêntricas, em que o homem está no centro. Não, nós queremos músicas o quê? Cristocêntricas, que é daqui para o trono da graça. Amém, queridos? Agora leia comigo o Salmo 33, verso 6 em diante, e a gente conclui. Esse salmo, olha que demonstração, que poesia, demonstrando a soberania de Deus. Olha lá, olha como está escrito: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército dele. Sabe o que está falando aí? Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, com o sopro da sua boca. Só a Via Láctea, dizem os astrônomos, tem 100 bilhões de estrelas. E Dodô, Deus chama cada uma pelo nome. Tem noção desse Deus? Que extraordinário! Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Escute, ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. Quando o homem começa a achar que está dominando tudo, Deus, com uma palavra, com uma permissão, Deus pode parar tudo. Eu não vou dizer que Deus mandou a pandemia, não. Mas é fato que só aconteceu porque Ele permitiu. Sim ou não? Sem Ele permitir, não acontece. O homem manda tudo, tá bom. Um vírus que você só vai ver no microscópio. Parou o mundo inteiro. Está entendendo, Gustavo? O poder desse Deus. Aí a gente acha que é o fortão. E quando sai da academia, então, meu Deus. Aí quando se mora longe de casa, quando chega já murchou tudo. Por isso que tem que tirar a foto no espelho da academia. Agora eu entendi o porquê que tem que ser lá. É ou não é, Misael? Porque se eu... Vai. Aí quando chega no carro já... O homem é o bichão, você é o bichão, hein? Aí um vírus para o mundo inteiro. Está entendendo, meu amigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós não temos controle, irmãos. Saia da síndrome de soberano.
Essa soberania precisa nos colocar no nosso lugar e reconhecer que nós precisamos de um Deus soberano. É por isso que esse Deus me atrai. É esse Deus que eu procurei a minha vida inteira. É esse Deus que a minha alma clamava. Ele frustra os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do seu coração por gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Os céus, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Pastor, é a Rússia? É os Estados Unidos? É a China? É a Coreia? É o Irã? Olha o que ele está dizendo. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte. E no tempo da fome, olha aí, querido, no tempo da fome, Ele nos conserva em vida. Eu amo o texto. Coloca aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Gênesis 50, 20, eu acho que é isso. Coloca aí, por favor. Eu não consigo. É extraordinário, é isso mesmo, olha aqui. Sabe o que é isso aqui? José diante dos seus irmãos. Lembra que José foi vendido? Lembra, irmãos? José foi vendido, enganado, aquela coisa toda, Gustavo. Anos se passaram. Agora o mundo inteiro está indo para o único celeiro na face da terra. E quem governa isso? José. José está de frente da plateia, seu pai e seus irmãos, se cumprindo o sonho que Deus deu para José. E olha o que ele diz: vocês, na verdade, falando para os irmãos, planejaram mal contra mim, porém, olha lá, irmãos, Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita, até mesmo quando a gente passa por uma situação que a gente não tem resposta. Deus pode pegar essa situação mal, uma cova, uma traição, uma mentira, uma perda. Deus, porém, fez isso, tornou aquele mal em bem. Ah, que coisa linda. Eu vou terminar lá no 33. Eu estou no verso 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre todos que o temem. Essa é uma mensagem de esperança. Eis que os olhos dele estão sobre o que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhes em vida. Olha o 20, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, pois, olha lá, como de ti esperamos. Você pode aplaudir a soberania desse Deus? Aleluia! Soberano, extraordinário. Se coloque de pé. Você pode, por um momento, só agradecer.